Senhor Jesus, eu me chamo Fabiana e eu venho compartilhar com os irmãos a grandiosa transformação que Jesus fez na minha vida e na vida da minha família. E eu orei ao Senhor para que esse testemunho possa ajudar vocês que estão passando por alguma dessas situações que eu passei com a minha família. Irmãos, quando eu vim para Jesus, que Jesus me resgatou, eu e a minha família tínhamos uma vida destruída. Eu e o meu marido éramos usuários de droga, cocaína. Éramos muito viciados em bebida alcoólica e eu era viciada em cigarro. E já fazia 17 anos, isso era mais do que a metade da minha vida, que eu estava presa nos vícios. E nós éramos muito viciados, chegávamos até ficar 3 dias e 3 noites sem comer nada, sem dormir. Muitas vezes passávamos muito mal, porque o nosso corpo ficava muito fraco, porque a gente ficava 3 dias, 3 noites só bebendo, e cheirando e fumando. Então o nosso corpo ficava muito fraco, mas a gente continuava. Muitas das vezes eu pensava que ia morrer, muitas das vezes, porque a droga era muito forte e a gente chegava a vomitar muito, o nariz sangrava muito, bastante. Mas quando a gente acabava de passar mal, a gente ia cheirar de novo. A gente esperava melhorar um pouquinho e começava tudo de novo. Irmão, era triste. Os nossos filhos, nossa família, era toda destruída. Eu e meu marido brigávamos muito. Nós nos agredíamos ao ponto de quebrar as coisas dentro de casa. E os nossos filhos assistiam tudo. E agredíamos também os nossos filhos. Eram cheios de dívida nas barracas. Devíamos dinheiro emprestado que a gente pegava para pagar, para comprar droga. Os aluguéis atrasados, dívida atrasada, que a gente gastava o dinheiro do isso para comprar droga, bebida. E muitas das vezes a gente passava a noite todinha. Uma noite a gente chegava a gastar 200 e poucos reais em droga, em bebida, em cigarro. E no outro dia não tinha R$1 para comprar pão para as crianças. A gente acordava de manhã e não tinha 1 centavo, as crianças sem café. E os nossos filhos só viviam enfermos. Em um mês de aula na escola, eles iam apenas 10 dias. Por quê? Porque os outros 20 dias, eles ficavam enfermos. Quando não era uma coisa, era outra. E lá em casa podia até faltar a comida. Faltava comida, mas remédio, a farmácia era cheia de remédio que a gente pegava nos postos. Era fila no nebulizador, porque eles só viviam enfermo. Ao ponto dos professores pensar que eles tinham alguma fraqueza, algum problema no pulmão, uma doença crônica, porque eles só viviam enfermo. E meu filho mais velho, que hoje ele está com 18 anos, ele era muito viciado em jogos eletrônicos, videogame. Ele passava o dia e a noite, ao ponto de passar a noite inteira jogando. Ele era extremamente agressivo, ele comia ali, ele vivia ali, ele deixava de sair, ele não se relacionava com as pessoas direito, porque ele só vivia ali trancado, jogando. E ele se tornou muito agressivo, tanto em casa como na rua. Ele tinha insônia, acordava durante a noite, gritando e falando sozinho. Aí começou a dar um sangramento no nariz dele. E no começo sangrava pouco, mas aquilo ali foi aumentando, até que um dia chegou a sangrar muito, começou a sangrar. Teve uma vez que começou a sangrar, ficou sangrando 3 dias direto. E a gente correndo para cima e para baixo no hospital, a nossa casa toda lavada de sangue, e não parava de sangrar. E os médicos tiveram que colocar um tampão para conter o sangramento, porque não parava de sangrar o nariz dele. E a minha filha também,
Minha filha também era viciada em Facebook, WhatsApp, internet, ao ponto de passar noites inteiras no celular. E também se tornou muito agressiva. Eles não me obedeciam, gritavam comigo, discutiam comigo. Eles não me ajudavam em casa. Mesmo eles sendo já adolescentes, eles não queriam fazer nada. Eles só viviam ali o tempo inteiro, um no videogame e o outro no celular. E a minha filha, tanto um quanto o outro, eles eram uma coisa. Quando eles começavam a mexer naquilo ali, eles já se levantavam dali de outro jeito, já totalmente diferente, agressivo. E nada para a gente dava certo. Tudo que a gente começava a fazer, parava no meio do caminho, nossos sonhos, era tudo interrompido. Nada dava certo. Porque é como diz também, lá na Bíblia, em João 15:5, o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E isso é verdade, porque a gente não conseguia fazer nada. Até que um dia, começou a me dar depressão, por causa das drogas, porque eu tentei parar várias vezes, não estava conseguindo, estava difícil de eu conseguir, assim, impossível, para mim já era impossível conseguir largar, eu não estava conseguindo, não conseguia. Então, quando eu percebi que eu não conseguia largar, que eu estava presa naquilo ali, e que eu não via mais solução, não via mais jeito, pensamento de querer me matar a vida. E eu já tinha tentado me matar já 2 vezes. E das 2 vezes eu fui para o médico, fui parar no hospital muito mal. Uma foi, tinha tomado muito medicamento para tentar me matar. E da outra vez, eu fui tentar tomar um veneno, só que na hora que eu ia tomar, eu creio que foi Jesus que fez eu me lembrar dos meus filhos, aí eu desisti de tomar e joguei fora. Só que quando eu joguei fora, eu estava chorando muito, eu peguei a mão suja com aquele veneno e fui limpar minhas vistas. Aí aquele veneno quase me deixou cega, fui parar no hospital muito mal, e correndo a noite toda de um hospital para o outro, médico nenhum dava jeito, e eu era uma dor insuportável nas vistas, quase que eu fiquei cega, foi o Senhor que me livrou daquilo ali. E depois disso eu fiquei pensando, né, várias vezes eu pensei em acabar com a minha vida, porque eu não conseguia sair daqueles vícios, eu estava com a minha vida toda destruída. E é como o Senhor Jesus, ele diz lá em João 10:10, que o ladrão, ele não vem, senão a matar, roubar e a destruir. E era isso que ele estava fazendo na minha vida, que ele já tinha roubado, né, a minha alegria, a minha felicidade, ele já tinha destruído a minha vida e, por fim, ele estava querendo me matar. Se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo me alcançar, eu creio que eu não estaria mais aqui. E no meio disso tudo, eu acabei engravidando da minha caçulinha. Aí é que eu fiquei desesperada mesmo. Só que, por causa da gravidez, eu sentia muito enjoo. Por causa do vício, eu tentava cheirar e beber, mesmo grávida. Mas eu não conseguia. Eu não sabia, mas isso já era um plano de Deus já na minha vida. Porque eu conseguia fumar, mas beber e cheirar eu não conseguia. De vez em quando eu conseguia, muito raro, mas a maioria das vezes eu não conseguia, eu passava muito mal. E por conta dessa gravidez eu ficava muito deitada, porque eu não me sentia muito bem, então eu fazia o almoço e deitava. E foi numa dessas vezes que eu costumava sempre deitar, e eu costumava ouvir o rádio, ligar o rádio lá, ficar escutando o rádio deitada. E quando foi um certo dia, eu deitei, liguei o rádio lá e eu parei numa estação. E estava dando o programa Não Temas, Crê Somente, do pastor Mota. Eu não conhecia nem ele, nem a rádio. Só que quando eu comecei a ouvir, Jesus começou a usar ele ali para falar comigo. E Jesus começou a usar ele de uma maneira especial, porque ele começou a falar tudo que eu estava passando. Aí eu fiquei até assustada. Eu falei, gente, parece até que esse moço está vendo a minha vida. Ele começou a falar tudo que eu estava passando. Aí eu passei a ouvir a palavra pela rádio.
todos os dias, assim, meio-dia, eu colocava lá e deitava lá, e costumava ficar passando mal mesmo, assim, com enjoo, eu deitava lá e ficava ouvindo. E aquela palavra que eu comecei a ouvir pela rádio foi criando uma fé em mim, porque eu não tinha mais esperança, mas aquilo ali começou, sabe, criando uma fé em mim. É como está escrito lá, irmãos, em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Jesus começou ali a quebrantar o meu coração com aquela palavra. Porque também, lá em Hebreus 4:12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Mas eu era uma pessoa que eu não gostava de igreja, não gostava de cristão, porque eu achava os crentes fanáticos, careta, eu não gostava. Só que mesmo assim, eu resolvi procurar a igreja. Foi quando eu resolvi procurar aqui da minha casa. Eu soube pela rádio, pelo pastor, que era bem pertinho. Então eu fui lá procurar a igreja pentecostal com o evangelho completo, o Ministério PEC, que era bem pertinho. E quando eu cheguei lá, eu conheci o pastor Mota, né? Que para mim ele é um profeta, um homem de Deus. E Jesus começou a usar ele para pregar o evangelho para mim. E no começo, só quem ia para a igreja era eu. Minha família ainda não ia. Mas aí eu comecei a ir, ouvir a palavra. Eu comecei a ir, ouvir a palavra. E daí o Senhor Jesus começou uma obra na minha vida. Começou a mudar a minha vida. Primeiro ele começou por mim, que ele me libertou, né? Da bebida, me libertou das drogas. Aí eu fiquei ainda um tempo usando cigarro, porque o cigarro, para mim, eu achava que era mais difícil, porque eu era muito viciada em cigarro. Até banho, eu tomava banho fumando. Eu não aguentava ficar mais de meia hora sem fumar. Se não tivesse dinheiro para comprar cigarro, eu vendia panela no ferro velho, eu pegava dinheiro emprestado, eu pedia binga, pedia fiado. E meus filhos, meu marido evitava até de ficar perto de mim, meus filhos, quando eu não tinha cigarro, porque eu ficava extremamente agressiva quando faltava o cigarro. E eu pensava assim que nunca eu ia conseguir ser liberta daquele vício. Mas, para a honra e a glória do Senhor, através do evangelho, ouvindo a palavra, Jesus me libertou também do cigarro e muitas outras coisas, irmão, porque eu era uma pessoa que eu estava acostumada a andar na boca de fumo, então eu era uma pessoa cheia de gíria, eu andava extremamente nua. Até nesse testemunho vocês vão ver um vídeo do antes e depois, mas essa roupa mais curta que está aí no vídeo ainda é decente ainda, porque eu andava até mais indecente do que isso, né? Porque eu não tenho a fotografia para colocar, mas eu andava muito indecentemente, eu era cheia de raiva, eu era violenta, eu era uma pessoa que as pessoas diziam que eu não tinha mais jeito. Até meus próprios pais falavam de mim, que isso não tem mais jeito não, você vai morrer assim. Então, o que acontece? Aí eu fui lá recebendo a palavra, eu fui liberta do cigarro e depois que eu fui liberta, eu fui liberta, mas meu esposo ainda não tinha sido liberto. Ele ainda não ia para a igreja, ele ainda fumava, ele ainda cheirava, ele ainda bebia, porque ele não fumava, mas ele bebia e cheirava. Então ele continuou com as drogas, chegava de madrugada muito, muito drogado, e ele levava droga para mim. Eu já estava na igreja, já tinha sido liberta, mas o diabo lá usava ele para levar droga para mim, e eu não aceitava. Então eu comecei ali na igreja ali, eu andando com Jesus, mas eu fui recebendo o conselho de Jesus através do pastor Mota, e ele me ajudando em oração, e ali eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar, aprendi a jejuar, fui aprendendo a palavra, e comecei a orar e jejuar
para que meu marido fosse liberto das drogas e da bebida. E de tanto orar, jejuar, meu esposo também foi liberto das drogas e da bebida. E Jesus libertou ele totalmente. E aí, eu comecei a orar. Meus filhos também tinham esses vícios. Então, de vez em quando, eles até iam, nessa época já, de vez em quando, eles iam para a igreja. Não sempre, mas eles já iam de vez em quando. Mas eles não tinham aquela firmeza, aquela intimidade com Jesus, porque aqueles vícios não deixavam eles se aproximar, atrapalhava a comunhão, porque eles ficavam com a cabeça naquilo ali o tempo todo. Eles iam para a igreja, mas eles não prestavam atenção na palavra, e só a palavra que pode libertar. Eles não prestavam atenção porque eles ficavam com pressa de vir para casa, um ficava com pressa de ir para casa para jogar, o outro ficava com pressa de ver se já tinha chegado algum recado, se alguém tinha falado com eles. Então aquilo ali atrapalhava eles, não deixava eles prestar atenção na palavra, não deixava eles prestar atenção em Jesus, atrapalhava muito. Então quando eu percebi isso, que aquilo estava atrapalhando, que eles não estavam assim, com aquela vontade de buscar Jesus, o que eu fiz? Eu comecei a orar também, jejuar pela libertação dos meus filhos, para que Jesus libertasse eles disso, e que eles viessem a ter mais interesse por Jesus. E foi quando eu tendo a orientação, recebendo a orientação do pastor, eu parei de discutir com eles, porque eu entendi que na Bíblia, lá em Zacarias 4:6, está escrito que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, disse o Senhor. Então eu parei de discutir, porque eu discutia muito com meus filhos, eu achava que eles tinham que largar Facebook, eles tinham que largar aqueles vícios à força. E não funcionava assim, a força eu não consegui nada. Então eu entendi através do conhecimento da palavra, e eu comecei a agir pela palavra. Aí é como também está escrito lá em João 16:8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando eu fui agindo pela palavra, Jesus foi trabalhando neles. Primeiro foi o meu filho, ele teve interesse pelos jogos, e foi perdendo o interesse, parando de jogar, sem eu falar nada, só orando, jejuando. E ele vendeu o videogame, e depois disso ele até vendeu para comprar outro, mas ele não se interessou mais, não quis mais saber dos jogos. O Espírito Santo convenceu ele que aquilo ali estava atrapalhando muito a comunhão dele com Jesus. E depois foi a minha filha. Ela, sem eu forçar, só orando por ela orando, jejuando, buscando o Senhor. Quando foi um dia, ela chegou perto de mim e falou: mãe, eu resolvi excluir, porque está dando muita fofoca. Também Jesus convenceu ela que aquilo ali estava atrapalhando a comunhão dela, e saía muita fofoca naquilo ali, e aquilo atrapalhava a comunhão dela com Jesus. Então, depois que eles foram libertos, eles passaram a se interessar mais por Jesus. Eles passaram a ir mais frequentemente para a igreja, passaram a estudar mais a Bíblia, né? E eu também fui tirando, como diz lá em Provérbios, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, porque eu também comecei a edificar. Eu comecei tirando aqueles filmes violentos, colocando filmes evangélicos, comecei tirando aquelas músicas do mundo e botando louvores. Comecei tirando para minha nenenzinha os desenhos que tinham violência. Comecei a colocar desenhos evangélicos. Hoje em dia, nós aqui em casa, é tudo do Senhor. Os filmes que nós vemos são evangélicos, os louvores evangélicos, os desenhos evangélicos. Então, a gente começou, Jesus começou a edificar a nossa casa. Então, o resultado disso, quando eles largaram isso, foram libertos disso, começaram a buscar mais a Jesus, o resultado disso é o que aconteceu? É que, para a honra e a glória do Senhor Jesus, o Senhor Jesus selou eles com o Espírito Santo, porque nós já tínhamos sido nas águas, todos nós,
Eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Assim que Jesus me libertou do cigarro, ele me selou com o Espírito Santo. Então, ali, quando eles começaram a buscar mais o Senhor, Jesus selou eles com o Espírito Santo. Primeiro selou a Natasha, depois o Igor, né? E é como está escrito lá em Marcos 1:8, que o profeta João, né? Ele disse: eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, Jesus selou os dois com o Espírito Santo. E os dois estão servindo ao Senhor Jesus. Tá? Um é obreiro da casa do Senhor, e a outra, ele é uma levita do Senhor. E a nossa família, ao todo, são 7 pessoas. É eu, meu marido, meus 3 filhos e 2 enteados. E já foram 4 de nós, já foram batizados com o Espírito Santo. E uma é neném. Essa daí, se Jesus vier hoje, ela já está salva. Então, só faltam 2 ser selados com o Espírito Santo. E eu creio que, em nome de Jesus, eles serão, porque há uma promessa. A palavra do Senhor diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos 16:31. É só a gente aprender a lutar do jeito certo. Que o que aconteceu comigo é que eu conhecendo a verdade, eu aprendi a lutar da maneira certa. Por quê? Porque eu lutava contra o meu marido, contra os meus filhos. Só que a palavra do Senhor Jesus diz, lá em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Enquanto eu lutava contra eles, eu não obtive nada, nenhum sucesso. Mas quando eu aprendi através do Evangelho a lutar espiritualmente, Jesus começou a libertar a minha família. E até mesmo as enfermidades, quando entendemos que Jesus as levou, como está lá em 1 Pátria, Isaías 53:4, que Jesus já levou nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele já levou. Então tem também 4 anos que a gente nunca mais fomos ao médico e que nem remédio não tomamos mais. Há 3 anos que a gente não toma remédio nenhum. E a minha bebê, que ela tem justamente 3 anos, ela nunca tomou um remédio de verme, nem uma vitamina, nada. E ela é forte, saudável, come de tudo. As pessoas não acreditam que ela tem 3 anos. E acham ela linda. E todos nós temos saúde para a honra e a glória do Senhor. Nós temos andado no caminho do Senhor. Então, o que acontece? Eu estou testemunhando isso aqui, irmãos. Não é para vocês acharem lindo o que Jesus fez na minha vida. E para vocês achar, poxa, como é que Jesus ama essa menina? Eu fiz, não. É para vocês entenderem que o que ele fez na minha vida, ele pode e quer fazer na sua também. Porque Deus, ele ama a todos. E como está escrito lá em Atos 10:34, Deus, ele não faz acepções de pessoa. Ele não ama mais um do que o outro. Entendeu? Então, ele quer libertar, quer curar, quer salvar. Ele é o mesmo. Ele continua libertando, curando, salvando. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Porque a Bíblia, lá em Hebreus 8, diz assim, porque o justo, ele viverá da fé. Então, a gente abraçou essa fé, o Evangelho. Então, irmãos, eu gostaria de deixar alguns conselhos para os irmãos que estão passando por essas situações. Então, o meu conselho que eu deixo para os irmãos é, primeiramente, para os irmãos crer que Jesus, ele pode mudar toda e qualquer situação. Que seja lá qual for a situação, mesmo que você achar que é impossível o que você está vivendo agora, eu posso te garantir que Jesus pode mudar. É como está escrito lá em Marcos 9:23. Tudo é possível que crê. Então, o primeiro conselho, confie e creia que Jesus pode mudar a tua situação.
porque Ele pode e quer. E tudo é possível ao que crê. E, em segundo lugar, irmão, eu gostaria de aconselhar a você procurar um lugar onde pregue o Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra. Porque está escrito lá em João 8 que conhecereis a verdade, e a verdade, ela te libertará. Só através do conhecimento da verdade, da palavra de Jesus, que é possível haver a libertação, a cura, a salvação. Então, é pelo conhecimento da verdade. Procure um lugar onde pregue o Evangelho, a verdadeira palavra. E siga toda a orientação do pastor. Nunca tente ir sozinho, porque o Senhor, Ele deixou o pastor, Ele capacitou o pastor, Ele ensinou o pastor, Ele preparou o pastor para Ele te ensinar o caminho da salvação, para você e para a tua família. Então, você nunca vá sozinho. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, 17, obedecei ao vosso pastor e sujeitai-vos a ele. Siga a orientação do pastor, porque ele sabe do jeito certo, ele sabe como te ensinar para você alcançar a sua vitória, a vitória na sua casa. E mesmo se agora você esteja começando a ir sozinha para o caminho do Senhor, e o seu marido, a sua esposa, os seus filhos não estejam indo, não desanima. Vai, tenha fé, creia no Senhor, porque há uma promessa na Bíblia, lá em Atos 16, 31, que está escrito assim, crê no Senhor, está escrito assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, através de você, a tua família vai ser salva. Através de você buscar a palavra, buscando Jesus, vai vir um por um. Jesus vai trazendo um por um. E se você já são de Jesus, mas você percebe que o seu marido ou a sua esposa ou seus filhos não se interessam muito, ou tem alguma coisa, um vício, ou alguma coisa que você está vendo que aquilo ali está atrapalhando a comunhão deles, que eles não estão se interessando muito por Jesus. Então, irmãos, não discutam, não fale nada, não briga. Ora, jejua, busca você, ouve a palavra da igreja, ouve a palavra, ora e jejua por eles. Que quando você menos esperar, eles também estarão todos junto com você. Buscando o Senhor junto contigo. Então, ore e jejue por eles, ou até mesmo por você mesmo, porque tem coisas em mim que eu até oro e jejum por mim mesmo. Quando eu vejo que tem alguma coisa querendo me atrapalhar, a minha comunhão com o Senhor, ou está querendo me dar algum costume, alguma coisa que está atrapalhando a minha comunhão, eu oro, eu jejum por mim mesmo, entendeu? Para que Jesus venha tirar isso do nosso caminho. E lá em Mateus 17, 21, está escrito assim, a casta de demônio que não sai com coisa alguma, senão pela oração e pelo jejum. Às vezes pode ter um demônio impedindo teu marido, tua esposa, teus filhos de se achegar mais ao Senhor, ou até botando algumas coisas no caminho deles para atrapalhar. Então, irmãos, que você faz? Ora e jejuma, porque esse tipo de situação espiritual, a gente não vence, a gente só vence pelo lado espiritual. Começa a orar, a jejuar, e você que é a coluna da casa, confie no Senhor e fique firme. Quando você menos esperar, você e tua casa estará servindo ao Senhor. Fique firme com o Senhor, continue buscando Ele, e lembre-se, tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Com certeza, Ele vai transformar toda a tua vida e toda a tua família, como tem transformado a minha. E eu gostaria de deixar um número de telefone da Vivo, que é o 995563339, e o da Claro, que é 99274245. Esse número de telefone, se caso os irmãos tiver alguma dúvida sobre esse testemunho, se esse testemunho é verdadeiro,
ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o testemunho, os irmãos podem estar ligando para confirmar que é verdadeiro. Nós estamos em novembro de 2016, é recente esse testemunho, e eu deixei algumas fotos aqui do nosso antes e depois, que os irmãos podem estar acompanhando a transformação que Jesus fez na nossa vida, e com certeza vai fazer na sua também. Irmãos, eu gostaria de agradecer ao Senhor, porque eu orei muito, pedindo ao Senhor que esse testemunho possa ajudar os irmãos que estão passando alguma dessas aflições, que o Senhor Jesus possa, através desse testemunho, alcançar a sua casa também, a sua família. E eu gostaria de deixar um abraço para todos e a paz do Senhor, e que Jesus os abençoe. Gente, ficam na paz, em nome de Jesus. Chamei por ele, quando pensava já não alcançar. Me segurou, me levantou, me fez olhar para o céu. Só nele achei a segurança que eu procurei. Somente nele. Somente nele. Entregue a ele a tua vida e então verás todo o poder que sobre ti ele vai derramar. Restituirá todos os teus sonhos realizados.